Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro 100 Anos de Solidão. Essa foi uma leitura assim bem diferente para mim e eu espero conseguir compartilhar com vocês aquilo que eu senti durante essa leitura. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um like e um comentário aqui sobre a sua leitura de 100 Anos de Solidão ou se você pretende fazer essa leitura ainda. 100 Anos de Solidão conta a história de uma família que vive em uma cidadezinha chamada Macondo. Macondo foi fundada pelo patriarca José Arcádio Buendia. E a partir daqui, gente, tudo nessa cidadezinha sobre essa família é uma coisa assim pesada. Nós vamos acompanhar, não sei se vocês conseguem ver, essas gerações aqui dessas famílias. Porque como patriarca, né, e a Úrsula, que é o José Arcádio Buendia, e a Úrsula são casados. E nesse casamento, a gente já sabe que é um casamento assim, para nós, né, um pouco estranho, porque eles são primos. E a Úrsula, desde o primeiro momento aqui que a gente começa a conhecê-los, ela tem um certo receio de casar com ele, porque há uma lenda, ela sabe, de pessoas da família dela que se casaram, assim, primos também, e a criança nasceu com um rabinho de porco. Aí ela fica receosa. Aí quando eles casam, por mais que ela goste dele e tal, ela fica assim, consumar o casamento, vamos dizer assim, por um bom tempo. E o que acontece? Acontece de um cara que conhece eles dois, fica zombando deles, porque o tempo vai passando e Úrsula não engravida, né? Aí meio que ali o pessoal consegue entender que eles ainda não consumaram o casamento. Eu lendo isso, eu fiquei tipo, o que eles têm a ver? O que eles têm a ver? Não é da conta deles. Mas enfim, era um motivo de chacota. O que acontece? O José Arcádio Buendia, ele fica muito injuriado, que ele chega a matar esse cara. E esse cara, assim, de certa forma, ele continua sendo importante na história, porque ele vira um fantasma que fica assombrando o José Arcádio Buendia e a Úrsula. Ou seja, ele fica acompanhando eles. Aí o que acontece? Ele vai pra casa depois de uma raiva assim, né? E depois de ter matado o cara, e ele fica essa assombração na casa. Ele diz: olha, não dá pra gente viver aqui. Eu fiz isso, não tem como mais voltar atrás, ele morreu, e a gente tá assombrado por causa disso. Aí eles se mudam. Aí é quando ele vai em busca de uma nova terra para viver, é quando ele encontra Macondo. E aí ele funda essa cidadezinha. O José Arcádio, o patriarca, ele é, assim, uma figura bem interessante, porque ele é um rapaz, assim, nesse momento da história, ele é um rapaz inteligentíssimo, muito inteligente, trabalhador, inclusive, e ele tem sempre aquela ânsia, aquele desejo de aprender, de conhecimento. Inclusive, quando eles começam a construir, de fato, né, as casas do pessoal que segue ele é um líder nato, porque ele vai embora e muita gente segue ele. Então, quando eles estão construindo as casas, ele consegue fazer um cálculo, porque eles moram perto de um riachozinho, consegue fazer um cálculo para o sol bater no lado certo da casa, para iluminar a casa toda e não ficar tão quente, para a direção do vento ser ventilado dentro da casa. Enfim, é uma matemática pura que ele, assim, mesmo sem conhecimento algum, assim, de fato, didático, né, ele consegue fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de coisa. E sempre ele está em busca de novos conhecimentos. Só que o problema dessa busca dele por conhecimento é que chega em determinado momento que leva ele à loucura. Porque o que acontece? Eles constroem vida ali, né, em Macondo, e em determinado momento chegam os viajantes, que são ciganos, que saem por aí vendendo as bugigangas deles, mostrando que coisas novas, né, mostrando novidades, digamos assim.
E eles chegam primeiramente com o imã. Para eles de Macondo, que não tem acesso a nada desse tipo de coisa, para eles é revolucionário. O imã que agarra alguma coisa de metal assim, é muito engraçado ver isso. Mas também traz uma reflexão para a gente, porque toda a tecnologia que a gente tem hoje, em algum momento, elas foram novidade. Para a gente, o imã é besteira. Todo mundo tem um monte de imã na geladeira. Mas para as primeiras pessoas que tiveram acesso ao imã, isso tudo era assustador. Eles pensavam até que poderia ser magia. É muito engraçado. E interessante, né? Ver como as pessoas vão reagindo a cada tecnologia que vai surgindo. Então, nós agora temos a inteligência artificial e dá um certo medinho, né? Não tanto quanto na época, mas pra gente ainda dá um certo medinho. Enfim, o livro vai narrando a história de ascensão dessa família. O problema, o porém, é que a gente também vai ver a queda dessa família. 100 Anos de Solidão, escrito pelo Gabriel Garcia Marques, né? Não lembro se eu já citei isso. Enfim, é um livro de realismo mágico. Então, apesar da gente ver toda essa questão do cotidiano da família, de coisas banais, de como eles vão se constituindo como família e também como seres políticos ali naquela cidade, né? Tem alguns momentos que você diz, como assim isso pode acontecer? É um momento específico que uma determinada pessoa morre e o sangue sai percorrendo pela cidade até a casa da mãe dessa pessoa. Enfim, é umas coisas que acontecem do nada. Do nada, assim, tá acontecendo a coisa mais corriqueira que poderia ser perfeitamente plausível de acontecer na vida real, aí acontece uma coisa assim mágica. Porque é um livro que contém realismo mágico, mas ainda assim é muito cotidiano. Nesse quesito, por ele ser cotidiano, para mim, essa leitura precisou ser feita mais lentamente. Não foi um livro que eu consegui pegar e ler assim muito rápido. Não que essa fosse a intenção. A intenção, quando eu peguei esse livro aqui para ler, foi chegar até o final. Essa era a intenção. E eu consegui. Só que demorou bastante. Porque eu vinha de algumas leituras muito frenéticas. Porque eram textos assim, mais simples. A verdade é essa. Textos mais simples. Porque a gente sabe que o livro, para ele se tornar clássico, ele tem um certo requinte, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. Tanto no seu conteúdo, na sua história, mas também na sua linguagem, né, no seu linguajar. Então, para mim, no momento que eu estava lendo, foi difícil. Entre aspas, vou colocar esse difícil entre aspas, porque não foi uma leitura assim que, não me interessava em nenhum momento, só estava me forçando a ler porque eu queria terminar. Não, isso não aconteceu, eu estava totalmente interessada, totalmente focada aqui. Só que não, o conteúdo, assim, a forma como ele é escrito, não dá para você leveza. Aqui você sente de verdade o que está acontecendo. Parece que você está inserida no meio dessa família. E isso é o que foi interessante para mim. Porque eu nunca tinha lido um livro assim que colocasse você de fato no meio da história. Sabe quando você lê um livro e de repente diz, não, eu nem lembro quem é esse personagem, passa alguns capítulos sem aquele personagem aparecer, você nem lembra direito. Porque o autor parece que cria determinados personagens só para justificar alguma coisa, ou só para ser alguém que vai ajudar o herói da história, né, a fazer alguma coisa, e aquele personagem não é desenvolvido. E aqui não. Aqui a gente tem o desenvolvimento de tudo. Todas as relações que surgem ali, a gente tem acesso ao todo dela. E é muito interessante. Sem contar também, que é uma coisa que é bom citar, é a diagramação do texto. Deixa eu pegar aqui, logo no início. Você vê que não tem diálogos aqui o tempo todo, mas não tem aquele lance do enter, né? Não tem o diálogo, discurso direto. A verdade é essa. Nós temos aqui um discurso indireto o tempo todo, que é o narrador contando pra gente o que aconteceu. Vez ou outra, o narrador dá, de fato, espaço para o personagem falar, dar o discurso direto.
mas geralmente é discurso indireto. Sempre o narrador simbolizando pra gente aquilo que foi dito naqueles momentos. E minha gente, esses 100 anos de solidão, esse nome, 100 anos de solidão, parece que a gente não consegue, quando a gente só vê assim, a gente diz, por que 100 anos de solidão, minha gente? É porque é muito sofrimento, Ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando, como eu disse para vocês, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a ascensão, tanto da cidade quanto dessas pessoas aqui, que a gente está sempre vendo sobre o prisma da família Buendia. Então, mesmo você vendo eles evoluírem ao lado, eles vão, se colocando num poço. Parece que cada vez que passa, eles vão cavando um poço, se afundando. É muito complicado. E, assim, a solidão não está só presente no título. Ela permeia o livro todo. Cada personagem aqui vive a sua própria solidão. E é palpável. Estou fazendo leitura ultimamente que tem essa questão das coisas aqui sendo narradas serem palpáveis. E é uma experiência de leitura muito incrível e muito diferenciada. Mas vamos lá. Continuando aqui a narração da história. Depois que eles já estão lá estabelecidos, chegam os ciganos, e o José Arcádio Buendia sempre, quando os ciganos vão para lá algumas vezes, né, eles montam um espetáculo, vendem algumas mercadorias, vão embora, passa ano, às vezes mais de ano, e eles voltam de novo. Sempre que acontece isso, é meio que o José Arcádio Buendia, ele tem um surto. Ele diz assim, não, essa coisa aqui, o imã, por exemplo, esse imã aqui, aí depois chega com a lupa, depois uma luneta, isso aqui vai revolucionar. Nós vamos mudar a nossa vida com tudo isso, vai mudar a economia, vai mudar o nosso posicionamento na guerra, porque vai servir como arma. Enfim, ele tenta o tempo inteiro revolucionar, fazer alguma coisa grande, mudar o quadro das pessoas ali, da cidade ali. Ele quer descobrir algo, fazer algo de fato que seja grandioso e útil, né? E ele, à sua maneira, ele é útil para aquela comunidade. Todo mundo naquela comunidade tem um respeito por ele, pela família dele, porque ele foi o fundador daquele lugar e ajudou todo mundo a construir a sua casa. Então eles são pessoas de respeito, mas ele sempre fica nessa ânsia de querer mais, de querer se superar. É um traço muito interessante da personalidade dele, porque ele não se conforma. Ele tem uma boa posição, né, digamos assim. Ele tem conhecimento, mas ele quer sempre evoluir. O problema é que a forma como ele faz isso é, sempre se machucando. Ele fica o tempo todo pesquisando, assim, depois de um tempo, o Milquíades, que é um dos ciganos que ele pega amizade, entrega para eles alguns pergaminhos de alquimia. E ele vai ali tentando, né, ler, tentando fazer uso daquele material. E ele, sozinho, ele consegue aprender. Mas a forma como ele faz para se focar naquilo ali é muito estranho, acho que a palavra é essa, porque ele começa a estudar alguma coisa e meio que todo o resto para ele não existe mais. Ou seja, ele abandona a família dele. Eu estou colocando entre aspas esse abandono porque ele continua dentro da casa. Ele continua convivendo com eles, mas ele não está com eles. Aí ele vai se enclausurando numa solidão, em busca de um conhecimento que ele não sabe o que é, não sabe muito bem como é que vai atrás, ele só sabe que quer avançar. E o resto ele deixa à toa. E é quando a esposa dele, a Úrsula, né, ela começa a tomar esse protagonismo. A gente começa o livro pensando que o protagonista é o José Arcádio Buendia, porque ele, o patriarca, é ele que vai fazendo as coisas acontecerem. Mas, à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que a família só continua, inclusive a cidade só continua por causa da Úrsula, porque ela é o pilar, ela é aquela pessoa que se mantém firme, passa tempos entre estação e estação, e ela tá lá, se mantendo firme, tendo uma visão assim, bem macro,
Parece que ela tá ali vendo só ela e os filhos dela, como é que ela vai sobreviver o amanhã, mas não é só isso, ela tá sempre tendo uma visão macro. E ela sempre analisa que parece que a família dela vive num ciclo vicioso. Passa a geração, começa a geração e eles sempre cometem os mesmos erros. É incrível, você fica passado. E o que acontece aqui, que inclusive tem essa árvore genealógica, por quê? Porque tem vários José Arcádio Buendia, tem vários Aureliano também. Então a gente precisa dessa árvore aqui para de vez em quando no meio da leitura, de que Aureliano a gente está falando, de que José Arcádio a gente está falando. Sabe que se você ler atentamente, você não se perde nunca quem são os Josés e quem são os Aurelianos. Mas tá aqui o auxílio para você. Aí assim, essa repetição de nome nos remete a essa questão do ciclo, porque é como que cada um deles, por mais diferentes que eles pareçam ser, em algum momento, não sei o que acontece, eu terminei a leitura e eu não consegui entender, não sei o que acontece com aquela família, parece que é uma maldição, uma predestinação, que sempre eles vão chegar no momento que eles vão se definhar, eles mesmos, pela atitude deles mesmos, eles vão entrar numa decadência, assim, que você olha, meu Deus, como foi que essa pessoa conseguiu chegar nesse nível de decadência? É muito complicado. Tanto do casamento entre família, sempre acontece, tem momentos aqui que você olha assim de, nossa, não queria estar lendo isso, mas, enfim, a gente vai seguindo. Tanto quanto questão comportamental, psicológica também deles. Assim, essa confusão de mente que a gente vê no patriarca sempre acomete alguém da família. É incrível, por mais centrados que eles pareçam ser, em algum momento eles vão, sabe, eles vão definhar. E a forma como o Gabriel Garcia Marques faz isso aqui é incrível, deixa você envolto nessa leitura que eu não consigo descrever em palavras, não consigo colocar em palavras a genialidade disso aqui. Por isso que esse livro aqui teve grande influência para o Gabriel ter ganhado aquele prêmio Nobel de Literatura. Porque ele, de fato, é muito interessante. Muito interessante. E uma coisa que eu sempre ficava observando, com o passar do tempo aqui, que são temas que sempre voltam, né? Solidão, que está no nome, e o quesito do ciclo. Sempre a gente percebe um ciclo iniciando aqui o tempo todo, tanto das crianças, né, que estão nascendo, é um novo ciclo, uma nova vida que está começando, e o fim dela. E a cada geração nova é como que aquela família ela está destinada a fazer grandes coisas, mas terminar em ruína. O ciclo assim, sem fim, é de fato um círculo. Eles sempre voltam para o lugar do início. Eles começam em uma pobreza que eles vão construindo, eles vão vencendo, que eles vão se tornando pessoas grandes de referência, mas eles vão dar uma volta inteira de grandeza, de atos heróicos até, mas eles vão chegar de novo no início, ou seja, eles vão voltar a não ter nada. Eu fiquei boba de ver. Eu não vou conseguir traduzir aqui para vocês toda a história. Eu acho até que não é muito interessante você saber assim da história em si pelo todo aqui de 100 Anos de Solidão. Eu, quando eu peguei para ler, só sabia um pouco da sinopse. Mas é bom você começar, você só saber que é realismo mágico, para você não se espantar com as coisas que aparecem ali do nada, e entender que é um livro que ele tem que acompanhar você por um tempo. Não dá para você querer ler ele assim, em 2 dias, eu vou sentar aqui, em uma semana eu vou ler esse livro. É bom a gente ler esse livro com calma, a gente entendendo que à medida que vai passando o tempo aqui, como é que funciona as coisas na cabeça das pessoas. Você vê que o comportamento, o
tempo também daquelas pessoas influenciam demais de como elas são, tanto para elas se tornarem pessoas boas, ou para elas continuarem sendo pessoas boas, ou para ir corroendo elas com mágoa, com angústia, com coisas diferentes. Tem muito trauma sendo desenvolvido aqui, muitos deles não tratados, a maioria deles, na verdade, nunca são tratados. Até é por isso que muitos deles definham, por causa de traumas vividos, que a gente sabe que é trauma, né? Situações assim que ocorreram que machuca eles e a reação deles é totalmente autodestrutiva depois. Não tem aquele momento, não, eu vou querer mudar, vou querer fazer as coisas diferentes. Não, gente. Se é pra ir para um lado ruim, eles vão para o lado ruim, sempre. Isso é uma coisa. Então, a minha experiência de leitura com esse livro foi longa. Como eu já disse para vocês, foi longa. Eu peguei esse livro para ler, eu acho que em junho ou foi julho do ano passado. Ou agosto. Não lembro. Mas foi por aí, bem no meio do ano mesmo. E eu terminei em janeiro desse ano. Não só por ele ser um pouco complexo para mim, né? Mas por causa do meu tempo, da minha rotina de trabalho e tal, eu via que não tinha como me forçar. É um tipo de leitura que não dá para você fazer assim, levianamente. Não dá para você só pegar assim, eu vou tentar acompanhar aqui. Não dá, você tem que estar prestando atenção. E esse livro, ele lhe interessa. Não é aquele livro que você vai pegar e eu vou demorar para engatar. Não. Quando você começa a ler, você engata, você mesmo, nossa, o que vai acontecer agora? O que acontece? Tem a descrição de uma guerra aqui, que é muito interessante. Você fica envolto, você quer saber o desfecho do que vai acontecer aqui. A gente trata muito dessa questão da guerra, né? Tem muita coisa política, a gente vê também muita injustiça, muito abuso do poder aqui, a gente vê bastante. Sempre as pessoas que têm um pouquinho mais de poder, elas têm que tentar massacrar as pessoas. Porque ninguém consegue não se corromper com o poder. É complicado. Mas esse livro, eu só consigo falar isso. Ele é muito incrível, muito incrível. Até a forma como ele narra as piores desgraças que possam acontecer na vida do ser humano é incrível. Eu tô falando aqui com vocês e as cenas vão passando assim na minha cabeça, como se eu tivesse assistido um filme. Tem um filme, Cenas de Solidão, mas eu nunca assisti. Mas é como se eu tivesse assistido um filme. As cenas ficam marcadas na sua memória. É muito interessante. Mas chegando ao fim, a gente tem um José Arcádio que ele fica por um tempo preso em casa. Ele fica trancafiado num quarto que era do Milquíades, lá o cigano que aparece no início da história. Porque ele fica amigo do patriarca e a família meio que acolhe ele. E ele tem um quarto ali naquela casa também, para quando ele chegar, ele tem um lugar decente para ficar. E no fim da sua vida, ele fica lá. E o quarto dele fica envolto numa magia, porque é como que o Milquíades, ele morre, mas ele continua ali. Até que o quarto, ele não fica cheio de poeira, ele está sempre limpo, cheiroso, como se alguém ainda vivesse ali. Mas mesmo passando assim muito tempo sem ninguém entrar ali, sem ninguém ir lá limpar, fica tudo limpinho. E chega um determinado momento que um dos José Arcádios fica um tempo lá, com ele ainda em vida, né? E começa a ter esse interesse. E quando ele morre, tem aquela coisa toda, e ele continua tentando desvendar alguns pergaminhos que o Milquíades tinha, que ele sempre, o José Arcádio Patriarca, tentava desvendar esses pergaminhos, não de alquimia, outros pergaminhos que o Milquíades tinha trazido. E ninguém consegue. Sempre alguém passa um tempo tentando ali desvendar isso e ninguém consegue, porque está numa língua X que ninguém entende. E esse José Arcádio, que já é dos últimos José Arcádio, ele consegue. Mas assim, gente, quando ele consegue, já é o final mesmo, já é o final do livro. Que quando ele começa a ler,
acontece uma tempestade assim, vem um vento impetuoso ao redor dele, começa a destruir tudo. Ali é ruim, enfim, ele desaparece. Ele vai se consumir, ele vai chegar ao fim. E é o fim da história dos Ben-Dias. Porque em algum determinado momento a gente entende que o que está escrito ali é tipo uma previsão, uma premonição da família dos Ben-Dias, né? E quando chega no final a gente vê que eles todos morreram, eles vão se acabar e não vai ter assim, não, a gente vai descobrir isso aqui e a nova geração depois dessa do que descobrir vai sobreviver, vai mudar a história. Eles não terão uma segunda chance na Terra. É muito triste, é muito bonito o final e é muito triste ao mesmo tempo, porque é como que assim, tudo que eles passaram, tudo que eles viveram, todas as oportunidades que eles tinham de fazer, foi como que em vão, porque eles não conseguiram romper esse ciclo, eles não conseguiram atravessar, vamos usar a palavra furar a bolha, né? Eles não conseguiram romper com esse mal. Como isso para vocês, parece que eles estão sempre predestinados a terminar em ruínas, e eles não conseguem romper com isso aí. Enfim, eu vim aqui tentar conversar com vocês sobre como eu me senti durante a leitura. Durante esse período que eu passei, foi um período bem longo, muitas vezes, gente, eu passei meses sem tocar no livro, mas eu nunca esquecia. O interessante desse livro é isso, que você não esquece, não é aquele livro que se você não pega para ler em sequência, você vai esquecer de alguma coisa, vai esquecer de algum personagem. Não dava para esquecer, ele fica com você. Quando você volta, é como se você tivesse lido ontem. E aconteceu isso comigo. E consegui terminar, graças a Deus, quando eu entrei de férias. Quando eu peguei o livro, eu estava no meio do ano letivo, né? Trabalho em escola. Você que é novo aqui não sabe. Eu trabalho em escola, então minha vida tem que se organizar o ano letivo. Às vezes, para eu ter tempo de sentar e ler 2 palavras, não dá, porque eu tenho que fazer outra coisa. Ou eu tenho que fazer outra coisa, ou eu estou muito cansada para fazer outra coisa. Aí eu prefiro descansar, porque eu preciso de ter sanidade para lidar com o dia a dia escolar. Então, às vezes, a minha leitura, assim, por lazer, minha leitura porque eu quero fazer, ela fica de escanteio, porque eu tenho de lidar com outra demanda de livros, que eu tenho que trabalhar com eles na escola. Então, enfim, estou me explicando aqui. Mas, o que eu vou fazer? Como eu tenho essa percepção que eu não consegui descrever muito bem quesito história, somente a minha experiência, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo da Tatiana Feltrin, que é incrível, né? Para vocês darem uma conferida na explicação dela da história como um todo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse meio que vlog de experiência, né? De leitura. E comenta aqui embaixo o que você achou desse livro, como você se sentiu durante a sua leitura, ou se você pretende ler, se você tem aquele receio, e para você não tem esse receio. Às vezes, por ser clássico, né, escrito há muitas décadas atrás, a gente fica com receio de pegar e não entender nada. Esse livro aqui, por incrível que pareça, Gabriel Garcia Marques é colombiano, então esse livro foi traduzido. Mesmo assim, não está tão complicado como, para mim, estou falando da minha experiência, como Machado de Assis. Porque minha experiência com Machado de Assis, eu acredito que foi porque eu li Machado muito nova. Então, eu não tinha bagagem suficiente, não tinha conhecimento de algumas palavras mesmo, e também não tinha bagagem de leitura suficiente para conseguir entender direito Machado de Assis. Até hoje, quando eu penso em reler algum desses livros, eu fico, ai meu Deus, será que eu vou entender? Eu tenho essa barreira que eu tô tentando esse ano acabar com essa barreira, derrubar ela, jogar ela ao chão e vencer e reler Machado de Assis e ler os livros do Machado que eu não li ainda. Então vamos lá. Não tenha medo, porque é clássico, ele é muito interessante, muito bom e pode ter uma palavra ou outra, comigo aconteceu bastante, de algumas palavras que eu li assim, dizia, o que é isso?
Aí eu ia pesquisar, era uma coisa assim, bem simples, só a palavra que eu não conhecia, mas era sempre uma coisa bem simples. E outras, pelo que você vai lendo aqui, depois de um tempo, na verdade, né, você vai acostumando com algumas palavras, você já pega ali o significado delas, ou você fica, eu acho que significa isso, mas é óbvio. Sempre que você se depara na leitura com palavras que você não conhece, não fique entendendo pelo contexto. Às vezes dá para fazer isso, mas mesmo você entendendo pelo contexto, vai pesquisar para ver se você está entendendo de verdade aquilo ali. É sempre bom você pesquisar. Eu sempre fiz isso. Então, mais um clássico vencido e vamos pro próximo. Até o próximo vídeo. Tchau!